Sejam muito bem-vindos a mais um Papo na Bancada. Eu sou Maria Luísa Borges. E eu sou Thiago Santos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreender em casal. Esse assunto que muitas pessoas têm um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, porque muita gente acha que empreender em casal é como se fosse destruir o seu casamento. Mas na verdade não é. Eu vim de uma área totalmente diferente. Eu sou formada em Educação Física, trabalhei muito tempo como personal trainer, mas hoje eu atuo juntamente com o Thiago na TS Móveis. E para a gente falar um pouquinho do começo da TS Móveis, eu gostaria de te fazer uma pergunta, amor. Em qual momento você decidiu que não queria mais ser somente um marceneiro, e sim crescer de verdade? Acho que a decisão veio depois de muito tempo. Eu já trabalhava 8 anos em outra marcenaria e pensando em qualidade de vida, de ter o próprio negócio, facilidade financeira, talvez abraçar novos negócios, não é? Viagens, passeios, formar família de verdade. E aí acho que a gente fazendo e construindo a nossa própria empresa era o que realmente eu queria para mudar de vida, né? Ter o meu próprio negócio. Tu achou que no momento que tu conseguisse ter a tua empresa, que tu fosse dono do teu tempo, tu realmente teria mais qualidade de vida? Isso, não quer dizer que eu sou totalmente dono do meu tempo. Eu trabalho tanto como eu trabalhava antes, às vezes até mais. Sim. Mais cedo, até mais tarde. Mas consigo ter um pouco mais de independência, né? Hoje eu vejo mais facilidade por ter meu próprio negócio. E em que momento, assim, tu achou que eu viria para somar dentro da empresa? Porque, para quem não sabe, quando eu conheci o Thiago, ele já tinha 2 anos de empresa, né? Isso. Já estava ali com os primeiros clientes, trabalhava de marceneiro, trabalhava de vendedor, de atendente, né? Tu fazia todo a empresa, vivia a empresa no geral. Sim. Em qual momento que tu achou que eu poderia somar forças do teu lado? Então, a vinda da Luísa foi necessário. Eu precisava de apoio. Até então, eu sempre fui marceneiro e tinha que ser gestor de uma empresa, né? Eu tinha noção de administração, mas eu tinha que fazer toda a função que a marcenaria exige. Então, tipo, eu era marceneiro, eu era comercial, eu pagava conta, eu contratava pessoas para trabalhar, colaboradores, eu tinha que fazer financeiro, tá direto com o cliente, orçamentos, medidas, ir na casa muitas vezes montar. Eu também sou montador, então sempre estava ajudando a equipe e eu queria apoio, principalmente da Luísa, para que facilitasse um pouco para mim, né? Hoje eu ainda faço quase tudo que eu falei até agora, mas com mais facilidade, porque eu tenho ela, tenho mais uma moça, a Janine, que faz o comercial, mas só facilitou, né? A chegada da Luísa só facilitou. E algo que eu gosto de frisar muito, que desde o início do nosso relacionamento, a gente está há 10 anos junto, eu era estudante de Educação Física quando eu conheci o Thiago, e ele sempre me incentivou, né, a viver realmente a minha profissão. Em nenhum momento ele impôs queria muito que eu viesse para a marcenaria. Não, ele sempre me deixou muito livre para mim ter as minhas próprias escolhas. Eu até já contei aqui no episódio anterior, quando eu decidi que eu pararia de ser personal, a primeira pessoa que me convidou para trabalhar, né? Porque é uma área totalmente diferente da minha, né? A Luísa é personal e eu sou marceneiro, dono de um negócio, que ela também já fazia parte, né? Só que sair do personal para ela teve uma dificuldade. Ela já era consolidada na cidade e depois, consequentemente, foi gestora de outra academia, né? Então, saí de lá. Eu pedia, né? Vem trabalhar comigo. Tá na hora da gente tocar o nosso próprio negócio. A TS Móveis é uma empresa familiar. E como que tu não vem trabalhar comigo, né? Comigo, ajudar a nossa empresa a cada vez crescer mais. Então, assim que eu decidi, a primeira pessoa que falou, não, então tu vai vir trabalhar na marcenaria, foi o Thiago. Até naquele momento, quando eu aceitei trabalhar no cargo como gestora, acho que naquele momento foi um pouco de decepção pra ti, né? Tu achou que naquele Sim. momento eu ia... Pra ser gestora da nossa empresa, né? Não pra ir pra outra empresa. Mas eu precisei, né? Eu acho que tudo tem um começo, tem um porquê. Então eu precisei primeiro estar em outro lugar para criar coragem mesmo para vir para nossa. E falando muito para as mulheres mesmo, que tem esse medo de empreender junto com o seu esposo, né?
Porque a gente tem essa crença de que juntar trabalho com casamento não vai dar certo. Eu tinha essa crença muito forte, né? E eu precisei estudar, eu precisei entender que não, que dá pra gente consolidar tudo isso e ainda assim ser muito feliz no casamento. A gente tá junto mesmo, acho que mais ou menos vai fazer 1 ano e meio, né? Tá próximo de uns 2 anos. Juntos. Mas para a empresa crescer de verdade, a gente precisava disso. Precisava de mais uma pessoa com um olhar diferente. Alguém que viesse consolidar o que já era grande. A TS Móveis já é uma empresa grande, ela já vive, né? A gente tem 10 anos de marcenaria. Então a Luísa só veio para fortalecer, deixar a gente mais forte. E o que a gente conversou lá no início que a gente precisava fazer e que era necessário era a nossa divisão de papéis, respeitar, né, cada um na sua área e também ter sempre uma comunicação direta, sempre ter muito diálogo entre a gente. Isso é de extrema necessidade para dar certo, tá? O casal conversar, saber os momentos que a gente é casal e saber os momentos que a gente está trabalhando ali, né, dentro da empresa. Isso. A gente não toma uma decisão sozinho, né? A gente se ajusta e vê o que é melhor para a empresa até uma finalidade que dá um resultado melhor para todo mundo, né? E quando a gente está com impasse dentro de uma decisão, que às vezes eu acho que é um caminho, o Thiago acha que é outro, a gente fica conversando por algum tempo, sem ninguém falar assim, não, é essa e pronto. A gente fica conversando, eu mostro o meu lado, ele vai mostrando o lado dele, a gente vai tentando se achar. Cada um com a sua visão até chegar num propósito melhor. E isso eu digo pra vocês que é necessário, tá? Ter esse equilíbrio mesmo entre os dois, né? Por mais que hoje eu ainda acho que a empresa ela é do Thiago, né? Porque foi ele que criou a empresa carrega a identidade dele. Eu vim pra somar, então não adianta também a gente às vezes querer entrar numa empresa, né, que já tem, o Thiago já tinha 2 anos, eu acompanhei ele todo o tempo como esposa, mas eu sei que é dele esse sonho, né, e eu venho pra somar, então eu não venho pra tomar decisões, pra querer, né, às vezes pegar um lugar que não é meu, só meu, então isso também a gente tem que ter muita clareza quando a gente faz essa união, que eu acho que é muito honrar quem veio primeiro, quem tá ali. Se você tem medo de empreender em casal, é porque provavelmente você tem medo que isso vai dar muitos conflitos e que vai afetar o seu casamento. Então a gente sempre traz 3 soluções que precisa ter dentro da sua empresa para diminuir os conflitos, porque em algum momento vai dar, né? Vai ter. Mas para diminuir, que é falta de organização, falta de clareza e falta de maturidade. Não pode ter esses 3 elementos. Isso tem que ser muito claro dentro do seu negócio. Então, tem que ter organização de tarefas, o que cada um faz. É necessário ter clareza, tá? Clareza do seu posicionamento, clareza do que você está passando para o outro, do que você está vendendo, do seu negócio mesmo. Você precisa entender o seu negócio. E também precisa ter muita maturidade. Respeito, né? Respeitar o outro, a visão que a pessoa vai trazer, saber escutar, né? Acho que é o que a gente mais faz no dia a dia. A gente estava conversando aqui antes, a gente não só vive a empresa no dia a dia, né? Como a gente é casal, a gente vem para casa e a gente não vem brigar ou falar sobre o negócio, mas a gente vem talvez com uma visão mais clara, mais saudável sobre o que aconteceu durante o dia, o que a gente pode melhorar, o que pode aproximar melhor a gente do cliente, melhorar com a produção, com a nossa equipe. Porque ter essa maturidade que quando a gente sai da empresa, muitas vezes os problemas, as questões, as vendas, elas vão continuar dentro da sua casa. Às vezes você vai tomar um café e vai estar conversando sobre o negócio. Já aconteceu da gente estar na cama deitado, né? Ah, será que eu falei com o cliente tal? Né? Vem, os assuntos eles vão vir. E como o seu par ali, né? O seu parceiro, ele faz parte do negócio, você vai querer conversar com ele. Então, ter essa maturidade de que isso vai acontecer vai em ser muitos natural, momentos. ela não tem como se desligar totalmente. Acontece às vezes, tem dia que a gente nem fala sobre trabalho, mas normalmente alguma coisa a gente sempre vai falar. E agora, pra gente fechar esse episódio, vamos dar uma dica do que eles podem fazer para que a gente também possa deixar, às vezes, a empresa de lado e viver só o relacionamento. O que tu poderia dar de dica para eles? Eu acho que tempo de qualidade é talvez um bom jantar fora, o casal poder fazer uma coisa que saia da rotina, um passeio talvez de final de semana, que é o que a gente costuma fazer, pequenas viagens, e tempo de qualidade com a família, né? Que aí tu acaba deixando um pouco o trabalho de lado, né?
E como dica, eu sempre gosto de falar, não deixa de fazer os pequenos gestos, né? Às vezes deixar um bilhete, carícias, né? Toque físico, porque por mais que a pessoa ela tá ali do teu lado o tempo inteiro, tem momentos que a gente vai precisar, né? Ter um toque físico. A gente não é amigo, né? Em casa a gente é um casal. Palavras de afirmação, porque vai ter momentos que tu vai errar na tua empresa, numa decisão ou com o cliente, o teu marido vai errar. Então, saber também falar palavras de afirmação. Não, tudo bem, amor, não deu certo, errou, mas bola pra frente. Ou elogiar, né? Também algo que é super positivo, feedbacks nem positivos. sempre só coisas negativas vai acrescentar, né? A gente tem que falar também sobre o que deu certo, né? Geralmente tem que falar mais das coisas que também dão certo, para cada vez melhorar mais. A gente tem muito isso, de sempre elogiar, a gente comemorar pequenas conquistas. Quando a gente fecha uma venda, a gente faz um jantar melhor, ou a gente sai para comer, né? A gente sempre comemora pequenas conquistas. Isso. Tanto nossa dentro da empresa, quanto nossa como casal. Isso é muito importante. Toda conquista, tudo que a gente consegue, a gente sai para fazer alguma coisa. A gente dá um presente pro casal. É isso. E algo que a gente tem mesmo antes da gente empreender, que eu acho que faz com que a gente se sinta muito unidos, a gente sempre comemora o dia 22, né? Isso. Que foi o dia que a gente se conheceu, então esse mês fez 114 meses que a gente comemora o dia 22, que é uma forma da gente se relembrar o quanto a gente se ama, o quanto a gente quer estar juntos, né? De que isso é uma escolha diária, estar junto. Pro casal que trabalha junto, não esquecer que eles têm um bom relacionamento, né? Que já teve uma vida antes do negócio. Então é isso que a gente faz. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Papo na Bancada, porque na bancada a gente constrói.